não vi, não, calma, Otávio, tá muito avançado, vamos voltar. Primeiro, isso aqui é uma coisa que tu não pode esquecer. Aquilo ali é a definição de resistência elétrica, que é a característica do objeto, que é o resistor, lembra? Resistor é um objeto que quando a corrente elétrica passa por ele, ele resiste e, portanto, esquenta. Fenômeno chamado de efeito. Isso, coisa importante de lembrar. Verdade, está trocado. Quanto maior o tamanho, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência, né? Tem que só dar razão, tá trocado. Muito obrigado, parabéns pela atenção. Galerinha, olha só. Quando eu escrevo essa fórmula, é muito comum um aluno achar que aquilo ali é a primeira lei de Ohm. Mas não é. Aquilo é a definição de resistência elétrica. Então o que é a primeira lei de Ohm? O I, a corrente, é diretamente proporcional ao V, a voltagem, o dobro da voltagem, o dobro da corrente, o triplo da voltagem. E isso quer dizer que o R tem um valor constante. É isso que é a primeira lei de Ohm, que nem é uma lei. Porque existem materiais, por exemplo, os semicondutores, que não a obedecem. Uma maneira... Sara, Natália, Tayana, Manuela, Maria Luísa, João Eduardo, Alessandra, Vitor, Camila Santos. Já vai todo mundo. Como eu estava dizendo, eu bato nessa tecla da lei de Ohm, porque isto aqui não é a primeira lei de Ohm, porém, isto aqui é a segunda. Olha que loucura. Talvez é por isso que a galera acha que a primeira fórmula é a primeira lei, né? Porque o cara na escola aprendeu aquela fórmula ali, logo ele falou da primeira lei de Ohm, e talvez o professor não tenha deixado bem claro que são coisas distintas, e em seguida falou a segunda lei de Ohm, que é uma fórmula. Aí na cabeça do cara é natural imaginar que a fórmula é a primeira lei de Ohm, e não é. A primeira lei de Ohm nos lembra que resistores ômicos apresentam resistência constante. Essa é uma das questões da prova que nós combinamos, né? Certo? Depois do recreio, talvez eu altere alguma coisinha assim, mudei um pouquinho uma questão, mas depois da prova, depois do recreio a gente fala sobre isso. Mas essa do Ohm está garantida, tá? Essa da primeira lei de Ohm ali, da ideia da definição de resistência elétrica está garantida. Essa fórmula aqui, o que ela me diz? Ela me diz que a resistência elétrica de um pedaço de fio é diretamente proporcional ao comprimento. Faz sentido? Sim. Quanto mais longo é o fio, mais difícil é atravessá-lo, lógico. E por que quanto mais grosso o fio, mais fácil é a corrente elétrica atravessar? Claro, porque a corrente é transmitida de átomo para átomo. Se eu tiver um fio bem fininho, feito de um átomo só após o outro, aquela história da fila indiana de átomos, seria absurdo, né? Agora, se eu tenho várias filas indianas de átomos, cada uma passando um elétron para o próximo átomo, vai ajudar a transmissão de corrente elétrica. Por isso que se dobra a área da seção, a resistência elétrica do fio cai pela metade. Show de bola. Mas além do tamanho e da área da seção, o material também importa. Aquele nomezinho ali é resistividade. Cuidado! Resistência é característica do fio todo. O material do fio possui uma resistividade. Material com a menor resistividade. A prata, mas na prática a gente usa ouro por causa da oxidação da prata. Ótimo, beleza. Usa ouro numa situação que não tem como fugir, né? Por exemplo, vou instalar um marca-passo do cara. O marca-passo, como vocês sabem, é um sensor, né, que fica conectado ao coração com um processador. Esse processador acompanha o ritmo do coração. Quando o coração falha ou dá uma batida desregulada, o marca-passo percebe isso, dá um mini choque no coração para ele voltar a bater no normal. É absurdo, né? Tá se entendendo, cara? Marca-passo, o cara instala um computador no peito do sujeito, às vezes até tem um pluguezinho para fora para tocar bateria, dependendo do tipo de... Certo? Né? Pois então, imagina, peraí, deixa eu recarregar de marca-passo, já tá o USB ali. Bizarro, né? Na verdade, às vezes eles usam baterias especiais que podem durar anos, porque tu não vai dar um choque
220 no coração, entendeu? Então, tipo, às vezes tu bota lá o marca-passo interno que só daqui a 5 anos tu vai ter que trocar. E a bateria fica bem próximo da pele, então tu não tem que ir lá no coração de novo. Tu só vai cortar a pele, trocar a bateria debaixo da pele e deu. Legal, né, cara? Loucura isso. Agora, imagina. Será que lá dentro do organismo do cara, o fio metálico lá de repente exposto, será que ele pode ter algum problema de corrosão? Imagina, o corpo humano é água salgada, né, cara, com sais minerais, vai enferrujar. Eu vou botar um fio de ouro, né, se eu for colocar no interior do corpo do cara, comparte comigo, assim eu tenho certeza que o cara pode viver 3 vidas e aquele fiozinho não vai dar problema, certo? Ô galera, olha só. Embora em 99% dos casos nós usemos a ideia de resistência elétrica, às vezes o cara prefere trabalhar com o inverso da resistência. E o inverso da resistência é a condutância. Resistência, condutância. Mas se existe o inverso da resistência, também deve existir o inverso da resistividade. Se o inverso da resistência é condutância, o inverso da resistividade, condutividade. Se a prata é o material com a menor resistência, qual é o material com a maior condutividade? A prata. Lógico, né? A prata. Se ela tem a menor resistência, ela vai ter a maior condutividade, já que um é o inverso do outro. Show de bola. Siemens é a unidade que a gente usa para resistência. Aí um aluno numa outra turma, né, na aula passada, me perguntou, professor, e qual seria a unidade da condutância? Primeiro nós temos que analisar a unidade da resistividade, resistividade da condutividade. Professor, qual é a unidade da condutividade? O correto é primeiro a gente fazer a análise dimensional dessa aqui, né? Deixa eu ver. R é igual a ρ vezes L sobre A. Qual é a unidade de resistência elétrica? Alguém lembra? Ohm. Que bonito, ohm. Essa aqui eu quero descobrir qual é a unidade dela. Comprimento no sistema internacional. Metro. Área no sistema internacional. Metro quadrado, parabéns. Corta metro quadrado com ao... Desculpa. Corta metro com ao quadrado, tudo bem? Está dividindo, passa. A resistividade tem a unidade de ohm-metro. Concordam comigo? Então a unidade desse cara aqui, da condutividade, é 1 sobre ohm-metro. Ou, se eu preferir, ohm-metro na menos 1. Concordam comigo? Mas se isso aqui é ohm, não é? Eu disse que 1 sobre ohm ganha um apelido de um outro grande cientista, Siemens. Deixa eu até colocar S maiúsculo, né, que ele é derivado de nome, Siemens. Então, peraí, se 1 sobre ohm é Siemens, e eu acabei de descobrir que essa unidade aqui é a unidade de condutividade, eu posso trocar 1 sobre ohm por Siemens, não é? Ficaria Siemens por metro. Mas tu vê, cara, eu vou te dizer que na nossa região sul aqui não cai análise dimensional. É até um erro, deveria os vestibulares fazer essa cobrança para o aluno aprender a pensar nas unidades também, né? Mas não cobra isso. Mas como a nossa apostila é bem genérica, aparecem questões do norte do país também, então é bom pelo menos te avisar como é que tu sairia de um probleminha como esse. É só fazer a conta usando a mesma fórmula, só que tu só usa as letras na hora de pensar. E para ficar elegante a solução, tu usa colchete. Sempre que a gente vai fazer análise dimensional, tá, a gente bota colchete nas letrinhas, é uma regra internacional, aí dá uma enriquecida aí na tua solução. Até aqui a revisão, que no final da aula passada que a gente falou, né, de condutância e condutividade, concorda comigo? Mas, como eu te disse, é muito raro a questão de cobrar essas coisas. Geralmente o que pede é como resistividade e resistência elétrica. Legal, temos uma revisadinha aqui, alguns conceitos básicos. Essa aqui é uma parte que eu acho que a apostila foi muito infeliz na hora de apresentar essa ideia. Aparece na hora que vai falar de resistividade versus temperatura, o que acontece com a resistividade do material quando a temperatura muda? Aumenta ou diminui? Ele mostrou uma equação na apostila que eu tenho até medo de olhar para aquela equação. Eu olho para aquela equação e fico, meu Deus, o que ele quis dizer com aquilo? Porém, vocês já ouviram falar dessas fórmulas aqui? Ó, vê se essas fórmulas são familiares para vocês. O beta, legal. Qual é o cuidado mais importante?
O beta é o dobro? É exatamente? Aproximadamente, mas pode usar bem feliz, né? Legal. O maior perigo aí é a dilatação aparente, lembra? O potinho dilata junto, não é? Ou seja, aumentou a temperatura, as moléculas agitam mais, aumenta o tamanho, não é isso? Agora, olha só, até queria que tu olhasse. Olha lá na tua apostila, para quem tiver a apostila em mãos aí. Olha lá, desculpa, meu amor, me perdoa. Olha lá na tua apostila, aquela fórmula da página 71. Eu volto aqui primeiro, volto. Dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó. Rho é igual a Rho0, que multiplica 1 mais alfa, que multiplica T menos T0. Olha para essa equação. Tu olha para essa equação, tu consegue entender como é que a resistividade varia com a temperatura? Fica meio confuso, não fica? Eu fico até um pouco com medo na hora que eu olhar essa fórmula aqui. Meu Deus, o que é isso, cara? Isso é do mal. Mas olha só. Olha isso, olha isso. Delta Rho é Rho0 vezes alfa. Pela madrugada, por que não fez assim? Hã? O Rho, tá, cuidado, ó. Este alfa não é coeficiente de dilatação térmica. Não é, gente? Concorda comigo? Isso aqui deveria se chamar coeficiente de variação da resistividade. Concorda comigo? Mas, ó, galera, quando eu mostro a fórmula desse jeito, não fica natural para pensar? Quando aumenta a temperatura, eu vou estar multiplicando o Rho0 por um valor e vai estar dando delta Rho, que é o quanto o Rho aumentou, não é? Ou seja, aumentando a temperatura, o Rho aumenta. Agora, alguém poderia achar uma explicação por que quando a temperatura aumenta, por que quando as moléculas estão mais agitadas no fio, a corrente elétrica tem mais dificuldade de passar? Imagina nós todos calminhos, tudo organizadinho. Uma aula oriental, aqui todo mundo em fila de Ana, organizadinho. Aí eu pego uma bolinha e solto num lugar da sala e peço, eu quero que essa bolinha chegue até lá, mas tem que passar de mão em mão. Tu concorda que estão todos organizados, quietinhos, e se organizam e de repente, já, um passa para o outro bem organizadinho, a bola já chega lá, de repente até numa linha reta aqui, né? Concordas? Agora tu imagina que tá uma zona, cada um conversando com o outro, tá todo mundo ali na boa, eu chego aqui, amigo, ó, passa a bolinha ali, tem que chegar lá. Tu concorda que até todo mundo se conectar, até um passar pro outro, e eu, amigo, aqui, ó, concorda pra vida, passa aqui. Tu concorda que a bolinha até chegar do lado vai demorar mais? É, cara, vocês distraídos representariam os átomos agitados, certo? Então, átomo agitado, os elétrons não estão rodopiando mais agoniadamente na eletrosfera? E não são esses elétrons que vão ter que passar de átomo para átomo? Se os átomos estão vibrando pouco, a desorganização atômica é menor. É mais fácil de os elétrons irem passando de um átomo para o outro. Se a agitação molecular é maior, os átomos vibram mais, ou existem mais desordem nas eletrosferas, organizar o fluxo de elétrons é mais difícil, concorda comigo? Mas cuidado, exatamente, tudo na vida tem exceção. Tem materiais que às vezes tu aumenta a temperatura e numa pequena faixa diminui a resistividade. Mas que nem a dilatação anômala da água. A dilatação anômala da água... Perdão, meu amor, perdão. No caso da água eu não posso usar isso aqui, né? Toda hora, concorda comigo? Principalmente em que faixa de temperatura? Do 0 ao 4, até de repente um pouquinho depois para garantir, né? Sei lá, do 0 ao 10 ali eu vou tomar cuidado com a água, né? Porque tem dilatação anômala na região do 4 graus positivos, lembra? Certo? Agora olha só. Agora que nós vimos que é fácil entender que a resistividade aumenta com a temperatura, vamos sair dessa forma e chegar naquela? O que é delta Rho? Final menos inicial, obrigado. Rho vezes alfa vezes delta T, menos passa para o outro lado, mais Rho mais Rho0 vezes alfa vezes delta T. E já que tem Rho e Rho0 nos dois, cuidado, evidência, né? 1 mais alfa vezes delta T. Beleza? O senhor não está igual ainda, não. Pelo amor de Deus, delta T, T menos T0, né? Certo? Mas tu viu? É muito mais fácil entender a resistividade como uma dilatação, né? Beleza? Então essa é a minha dica. Pega uma fórmula daquelas de dilatação que tu já conhece, troca o L0 por Rho e pronto, já tens a relação. Ao aquecer uma resistência elétrica, o que eu espero que ocorra com o valor da sua resistência? Aumente. Concorda comigo? Aumente. Porém, a primeira lei de Ohm me diz que o resistor apresenta resistência elétrica. Ah, então eu tenho
supor que a primeira lei de Ohm está falando de uma temperatura constante. Concorda comigo? Olha que interessante. Então, quando a gente diz que um resistor ôhmico apresenta resistência elétrica constante, eu estou supondo que a temperatura dele permanece constante. Olha que legal. Na prática, isso acontece? Não. Nunca. O chuveiro está desligado, pô, ele está na temperatura ambiente, 20 graus. Quando tu liga, no começo a temperatura era 20 graus, a corrente elétrica era uma. Depois que ele atingiu a temperatura de funcionamento, né, sei lá, 100 e poucos graus, tá, a resistência, aí claro que a resistência elétrica dele sofreu variação. Mas aqui no ensino médio, a gente não faz a temperatura mudar ao longo do tempo, tá, galera? Fica tranquilo, vai sempre usar V igual a R vezes I, uma coisa de cada vez. E isso aqui eu só estou te contando para que caso apareça essa pergunta, tu tenha ferramentas para responder. Só isso. Agora vai começar, essa aqui, ó. Isso aqui dificilmente vai cair no teu vestibular. Agora, essa parte aqui é impossível não cair. Impossível não ter cobrança de potência no vestibular. Então aqui uma parte mais importante. Pode perguntar, meu querido. Todo o material é conforme mais quente, não é mais resistente ao governo. Exatamente, foi isso que a gente estava conversando até agora. O material aqueceu, a resistência elétrica do objeto aumentou. Por quê? Porque a resistividade do material aumentou. Não. Vamos lá. Cuidado. Primeiro assim, ó, reter calor. Não existe o corpo reter calor. Isso é um erro de... Lembra da... Calor é energia térmica em movimento. Então dizer que um corpo tem calor fisicamente é um absurdo. Cuidado, a UFSC cobra isso todo ano. Vamos lá. Eu tenho um pedaço de fio. Ele está a uma certa temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Ele tem uma certa resistência R. Se eu pegar esse mesmo pedaço de fio e aquecê-lo até 80 graus, ele vai ter uma nova resistência R'. O que eu posso dizer, via de regra, a respeito de R e R'? E a R' é 3 vezes maior. Não, na verdade que R' é maior que R. O quanto maior nós não podemos afirmar. Era isso que eu queria dizer. E por que isso ocorreu, meus amigos? Porque o Rho era 1 e agora é R'Linha. R'Linha é legal. O que eu posso dizer de Rho e R'Linha? R'Linha voa, né? Ó, o R'Linha é maior que Rho. E isso é que fez acontecer aquilo ali. É isso que é importante. E atomicamente, por que isso aconteceu? Porque átomos mais agitados têm mais dificuldade de ficar passando elétron para frente. Não faz sentido, né? Certo? Tu achou engraçada do R'Linha, né? Tu lembra do H', né? Esse é um famoso. Eu adoro usar a equação de segundo grau com H, porque na hora que faz H'. Ah, a galera não delírio. Mas o pior, cara, foi esses dias que eu estava lá na aula. Aliás, teria 8h30, maior hora não vou dar aula em Física 3. Agora, em cálculo D, cara, eu tirei 4,5. Eu achei que tivesse sido mal. Mas a nota mais alta da sala, de uma mulher que já está fazendo pela segunda vez a prova, foi 6. Eu estudei 5 horas só para aquela prova. E eu ia para aula e eu entendia. O problema, meu querido, é que se tu não bota a bunda na cadeira e faz exercício, não interessa a base que tu tem. Eu já fiz cálculo A, B, C e E. Só não fiz o D, só que foi há 10 anos atrás que eu fiz esses outros cálculos. E tu vê, não estudei, derrubei, meu querido. Tem que estudar, cara, tem que estudar mesmo. Claro que assim, aí o professor manda a prova para casa, pode depois tentar fazer a prova de novo, para mostrar que tu corrigiu teus erros, aí tem uma... Porque senão ninguém passa. Mas é uma coisa legal para tu saber, né? Pô, o Otávio tem uma matemática básica legal, não estudou, se arrumou. A física, claro, não faz mais parte da minha vida, né? A matéria era mais ligada ao que eu faço, então foi um pouco mais fácil. Mas, né, pra gente perceber que a gente tem que ter estudo sempre, não é na aula que a gente aprende. Não é na aula que a gente aprende, a aula é só um aperitivo. Agora, olha só, eu ia fazer um comentário interessante. Ah, tá, eu estava na aula de física, e o cara sem querer, eu destruí a aula sem querer. O cara tá fazendo uma dedução lá, e de repente ele coloca assim, ó. Apareceu isso aqui, cara. E ele lá, pirrocar. E ele, porra, cara, eu não me aguentei, né, cara? Pô, professor, não dá pra mudar a ordem das letras ali, porque parece que tá esquisito. Ele não entendeu a piada na hora que eu falei. Só que os alunos entenderam. É que parecia um francês falando que não deve, né? Pirrocar. Então tem que tomar cuidado. Às vezes as letrinhas podem destruir uma aula. As letrinhas mal colocadas podem destruir uma aula. Depois eu explico para quem não entendeu o pirrocar. É que
francesada essa aí, né? Ó, pessoal, o filé da aula é agora, hein? Potência. Potência é uma ideia geral que aparece em todas as físicas, da A a E. Volta e meia o cara te pede, qual é a potência? Na verdade, galera, potência é uma maneira de medir a velocidade com que a energia é transformada. Potência é pegar a energia que foi transformada e dividir pelo tempo que demorou. Energia sobre tempo. Mas é claro, né? Aqui trata-se de variações, né? Então eu posso dizer que potência é a variação da energia com a variação do tempo. Embora às vezes apareça ali em cima só energia. Mas aí quando o cara coloca só energia ali em cima, ele já está supondo que foi a energia que passou pela máquina, que foi transformada. Então, esta é a ideia geral. Qual é a unidade de potência? Energia, qual é mesmo? Joule, tempo. E joule por segundo, vamos homenagear o inventor da máquina a vapor, Watt, James Watt. Então, Watt é a unidade de potência. O que significa um aparelho de 1000 watts? Significa que a cada segundo ele consome 1000 joules. É bastante coisa, cara. 1000 watts são 1000 joules por segundo. Um chuveiro elétrico, né, começa ali por 4000 watts de potência. Por isso que é o equipamento que mais consome energia elétrica na casa. Por isso que o banho tem que ser rápido, não tem jeito. Desliga o banheiro, brinca depois, termina. Certo? É, porque se tu brincar com o banheiro ligado, entendeu? Não dá, não funciona. Porque assim, às vezes masturbação é um nome que a galera fica... eu fico revoltado com isso, né, cara? Como se todo mundo não se masturbasse. Outra, às vezes a galera, meu pai... Não, é todo mundo, até velhinho, tá, cara? Isso não acaba nunca, pode ficar tranquilo, o resto da vida. Tá beleza? Tá? Ó! E se contigo não é assim, procura um médico, um psicólogo, um psiquiatra, que não é normal. Não se masturbar não é normal, tá sabendo, pai? Não é normal, beleza? Tá? Não é legal falar sobre isso, porque muitas pessoas não falam sobre isso, isso gera problemas. Cara, tu não imagina a quantidade de mulheres, por exemplo, que não conseguem ter orgasmo. Tu imagina que tristeza a pessoa viver sem um orgasmo na vida, cara, a coisa mais gostosa da vida. É porque não se masturbava quando era jovem. Isso é um problema. Pensem sobre isso, beleza, meus amores? Eu quero ver vocês felizes. E a pessoa... Isso é óbvio. Como é que o cara vai aprender física se é um frustrado sexual, porra? Não vai! Tá entendendo? Outra, não vai aprender porra nenhuma na vida. Vai ser infeliz. Aí a minha aula não vai ajudar o cara. Tá beleza? Certo? Chama teu pai para ele ver o vídeo e falar sobre isso. Beleza? Tu vê, ó, isso mostra que tu nunca falou com teu pai sobre masturbação, que é um absurdo. Não é normal. Pelo amor de Deus. Eu lembro que meu pai, sei lá, eu tinha 9, 10 anos, e a gente falando sobre masturbação, meu Deus. Ó, esse desconforto que eu vejo em alguns me mostra que alguns estão muito imaturos. Daqui a pouco aparece grávida em casa, não sabe nem porquê. O pior não é grávida, é com AIDS. Vocês sabiam, né, que a idade de vocês hoje, em São Paulo, os jovens paulistanos de uma certa região do centro de São Paulo, a coisa está tão grave em AIDS que se tu transa sem camisinha com um desse grupo fechado, jovens do centro paulista, daqui que frequentam as boates do centro paulistano, a chance de pegar AIDS é 40%, meu querido. É pior que país africano. Tu tá entendendo o que eu tô te dizendo? Tô te dizendo que talvez nessa sala alguns jovens morram de AIDS, cara. Só porque nunca... AIDS é uma coisa que não tinha na época do meu pai, hoje não tem mais. Tá bombando a AIDS na atualidade. A galera tá transando sem preservativo. É roleta russa, cara. Loucura. Claro que é mais gostoso pele com pele, mas tem que botar preservativo. E outra, digo, pro resto da vida. Tem que casar com a pessoa, ficar 30 anos com a pessoa usando preservativo. Porque um dia ela pode te trair e acabou a vida de vocês. É amor usar preservativo pra sempre. Eu conheço poucos casais, cara, amigos meus, que estão há 10, 15 anos juntos e usam preservativo até hoje. Eu conheço um casal, cara, que só não usou preservativo para ter um filho. Eu tiro o chapéu pra eles, porque, pelo amor de Deus, que vocês são um Gandhi do sexo, não é possível. O cara usar preservativo a vida toda, isso é amor, é respeito. É acreditar que o homem e a mulher são falíveis, que pode se enrolar uma traição sem querer, por mais que a gente se ame. E aí nessa hora tu vai estar arruinando a vida do teu parceiro. Tu vai estar destruindo a vida do teu parceiro. A pessoa que tu mais confiava, que tu amava, que trouxe AIDS, destruiu a tua vida. Tu nunca mais vai ser feliz na vida. Tu viu? Na verdade, não usar preservativo é brincar de roleta russa da felicidade, não só da vida. Será que você é feliz? Ah, dane-se.
E outra, depois de uma transa com alguém que tu não conhece em camisinha, tu fica semanas sem dormir direito. Tu fica semanas pensando, vou fazer o teste ou não vou. E no dia que tu vai receber o teste, cara, tu treme mais que vara verde. Tu pensa, puta que pariu. E agora? É muito desagradável, não passem por isso. Embora quase todos os seres humanos vão passar por isso em algum momento, evite isso, é muito desagradável. É muito desagradável passar por isso, pela madrugada. O negócio é dormir tranquilinho. Ah, foi gostoso, mas eles vão dormir bem tranquilo, tudo certo. Isso é gostoso, beleza, galera? Posso contar com vocês? Preservativo, treina em casa, pega a banana e treina. Porque senão, na hora H o cara não bota. Na hora H o cara não bota. Tá nervoso, vai. Claro que essa conversa deveria ser na aula de biologia, mas é que eu sei que nem todo professor tem tempo para fazer isso. E às vezes é isso que tira alguém aí da linha de risco. Sério? Olha que legal, Tem um amigo aí para distribuir preservativo depois pra galera. Ô pessoal, eu não estou interessado em potência qualquer hoje, né? Hoje eu quero te ensinar potência elétrica. Tu lembra que algumas aulas atrás nós definimos energia potencial elétrica? É bem parecido com a fórmula da força, só que a distância não é o quadrado. Parabéns. Mas vem cá, se eu estou te dizendo que potência é energia sobre tempo, tu concorda que potência elétrica vai ser tudo isso dividido pelo... E vai ser divisão de fração a primeira? Tu concorda que o tempo vai acabar aparecendo ali embaixo? Concorda comigo? Agora olha só. Nós vimos que V é igual a K vezes Q sobre D, não vimos? É o potencial elétrico. E vimos também que I, o que é I? Intensidade de corrente elétrica, é Q sobre... Quando eu peguei essa fórmula da energia potencial elétrica, energia, e dividi pelo tempo, olha o que aconteceu aqui na minha frente. Vou botar o tempo aqui atrás. O que é isso? K vezes Q sobre D? É V. E o que é Q sobre ΔT? É I. Pronto, ó cara. Fica tranquilo, nós não vamos precisar voltar a usar aquela fórmula complexa. Se bem que até o final do ano nós vamos ter que revisar, não tem jeito. Mas ó, calcular a potência elétrica é bem tranquilo. É só pegar a voltagem e multiplicar pela intensidade de corrente elétrica. Então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um aparelho que eu ligo na tomada da nossa casa e consome 2 amperes de corrente elétrica, qual é a potência desse aparelho? Eu vou repetir. Tu acha que tu não sabe, mas tu sabe, vai achar engraçado até. Eu boto na tomada da minha casa um aparelho que consome 2 amperes de corrente elétrica. Qual é a potência? 440. 220 é a tua tomada, não é? Ou vai dizer que esqueceu? Não pode, né? Tomada é 220, né, galera? Dia a dia, né, cara? Nunca tomasse um choquezinho, sério. Pô, clássico, né? Poderosinho, 220. Vezes 2. Não é difícil fazer mentalmente 220 vezes 2, né? 440 watts. Ou, se eu te falei que a potência de um chuveiro era da ordem de 4.000, a corrente do chuveiro elétrico deve ser bem grande, né? Te dou a potência do chuveiro. Te dou a tomada da casa, 220 volts, dá pra calcular a corrente que passa no chuveiro? Dá até pra ver se o disjuntor vai aguentar ou não, né? Certo? Se a tua casa desarma o disjuntor, pode chegar hoje, fazer a conta e ir no quadro de luz e ver que o disjuntor tá fraco. Não é isso? Então lá, pega um chuveiro bacana lá, 4.400 watts. 220, tá multiplicando, passa 44 dividido por 22 é 2, com o 0. Ó, se o chuveiro não for muito forte, 20 amperes é o suficiente. Só que se tiver 2 chuveiros em casa, 40 amperes. Concorda comigo? Por isso que às vezes com 2 banheiros, quando os 2 vão tomar banho, cai a energia. Desculpa, Demar. No Brasil, hoje a tomada de 10 de Que bonita a pergunta do colega. Olha só que legal. Se eu quiser ter um aparelho na minha casa de 4.400 watts, mas eu morar numa região 110, vamos ver o que acontece? 4.400 watts, 110 vezes V, está multiplicando, passa 44 dividido por 11 é 4. Vezes I, né, animal? I igual a 40 amperes. Conclusão.
Os aparelhos que funcionam com a mesma potência em 110 e 220 volts, quando em 110 tem que ter o dobro da corrente. O dobro da corrente. Ou seja, os disjuntores de uma residência 110 volts são maiores. Os que são 10 numa 220 tem que ser 20 numa, para ter a mesma potência na tomada. Exatamente. Então tu vê, quando tu está numa região de 110 volts, embora a voltagem que tu use seja menor, a corrente é maior. É isso aí, ótima ideia, bacana. Ô pessoal, só tem um detalhe. Antes de falar do LED para encerrar, só tem um detalhe. Imagina o seguinte, ó, eu te dou uma resistência de 10 ohms, falo que tem uma corrente de 3 amperes passando. Qual é a potência? O que tu consegue, tá tudo na tua frente. Qual é a potência? Quase. Atrás. Vamos, gente, tá tudo na tua frente. Qual é a potência? Quase. 90. Yeah! Sim! Yeah! 90! Eu fico feliz, cara, porque assim, na verdade eu fiz uma pergunta bem boba. Às vezes vocês ficam assustados e nem tentam de verdade. Olha só, a galera que falou 30 tal, calculando a voltagem, não pedia voltagem. Mas só, chegaram até um ponto importante. 30 volts. Mas a potência é V vezes I. Já que a voltagem é 30 e a corrente é 3, 90 watts. Beleza? Isso, era aí que eu queria chegar. Vocês perceberam que eu precisei usar duas fórmulas para chegar na potência? É muito mais gostoso usar essa fórmula quando eu sei a corrente. Quando eu tenho a resistência e a corrente, não é a melhor forma do mundo, né? Calcular P igual a V vezes I, mas funciona, não funciona? Eu ainda poderia ter te provocado e falado o seguinte, ó. Essa resistência aqui de 5 ohms tem 100 volts atuando nela. Qual é a potência? Yeah! Galera já pegou a manha. V igual a R, 100 igual a 5, tá multiplicando, passa 20 amperes. E qual é a potência? V vezes I, vai ficar 100 vezes... E tu vê que a gurizada fez na mente, cara, isso me deixa muito orgulhoso. Não foi no papel não, foi pensando, multiplicou, dividiu, deu 20, 20 vezes 100, 2000. Fico tudo bobo. Tu vai chegar lá, se tu treinar, tu chega lá, cara. Não tem nada demais. Peraí. Nesses dois casos, quando eu fui calcular a potência, eu tive que voltar atrás, fazer primeiro V igual a R, para depois ir na fórmula da potência, não é isso? Será que não tem um jeito mágico da gente já criar uma fórmula que resolve essas situações sem precisar fazer isso? Isola numa? Uma das fórmulas que acabou de aparecer pra gente é P igual a V vezes I. E nós já sabíamos a fórmula V igual a R. Eu posso colocar no lugar daquele V o que, por exemplo? Vai ficar R vezes I vezes I. Ou seja, R vezes I. Outra possibilidade, isola mentalmente o I aqui pra mim, por favor. Muito obrigado. Bota aqui no lugar desse I V sobre R. Vai ficar como? V ao quadrado. Ou seja, quando eu tenho R e I, eu posso usar direto essa fórmula e resolver o problema. Quando eu tenho V e R, eu posso direto usar essa fórmula e resolver o problema. Porém, a fórmula original é V. E se tu sabe, V igual a R vezes I, que é a sagrada, mais essa, tu mata qualquer problema, né? Pra quem não gosta de pensar, tem fórmula pronta, mas é perigoso isso aqui. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Querido.